Amém, glórias a Deus. Queria tanto cantar mais uma música, mas agora sozinho eu não vou cantar, não. Sabe, eu tenho visto a bondade de Deus. Muitas pessoas fogem e Deus continua insistindo. O final do Salmo 23 diz: a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas a gente não para olhar para Deus e ver o tamanho da bondade dele. Então, essa música tem falado muito forte ao meu coração. Quem sabe, no final, não sei se encaixa na mensagem, mas a sua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Mas vamos a isso. Eu fico muito emocionado, né? Porque em ver os adolescentes com tanta alegria, com tanta celebração. Aliás, puseram fumaça aqui, eu achei que por causa deles, na igreja normalmente não tem, mas por causa dos adolescentes ia fazer uma fumaça aqui. Mas eles cortaram, só porque eu fiz uma brincadeira, né? Mas a festa deles é muito espontânea, sabe? Eles, quando têm uma alegria, eles extravasam. Às vezes eles não sabem nem como descrever, mas eles sabem. E todo mundo percebe que algo diferente tem dentro dele. E é a presença e o poder de Deus. Muitas vezes falta essa genuinidade ou em nós, né? Esse algo original, né? Que a gente é muito cascorento. A gente é muito preconceituoso. Mas amém, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu pude ministrar hoje à tarde lá e fiquei tão feliz, né? Que toda a minha empolgação falando com os adolescentes. E eu falei que eu sou cheio da vida, apesar de não ter uma saúde 100%. E já daqui 2 meses ia fazer 66 anos. Aí um menino usado por Deus, ele falou: nossa, pastor, eu achei que só tinha uns 40. Eu ganhei o meu encontro, foi o meu encontro com Deus. Ai, meu Deus, mas é isso aí, os olhos do Senhor. Mas vamos ler um texto bastante conhecido para nós meditarmos na palavra do nosso Deus, que está em Lucas, no capítulo de número 10, que é a parábola ou a passagem do bom samaritano. Vamos ver como começa essa parábola, como termina, para que nós possamos meditar nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra de Deus: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus aqui, né, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele, né, Jesus, lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, né, respondestes bem, faze isso e viverás, terás a vida de Deus, a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus diz, conta aqui uma parábola, né? Descia um homem de Jerusalém para a cidade de Jericó, e este homem caiu nas mãos dos ladrões ou salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo ou passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou longe ou passou de largo. Vendo, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé daquele homem ferido, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhes a ferida, as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma, ou da mesma maneira, ou a mesma coisa. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e contamos agora com a revelação e direção a cada coração de cada vida que aqui entrou nessa noite. Eu oro já agradecido por conhecer a tua fidelidade, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa conhecida história, ela fala de um doutor da lei que quis tentar ao Senhor Jesus, tentando, provando o Senhor Jesus. Então ele faz uma pergunta. E, sabe, esse negócio de lei poucos entendem, mas, na realidade, uma pessoa legalista, e o legalismo, ele começou, na realidade, ele surgiu quando o homem pecou, quando Adão pecou. Sabe, ele era uma pessoa pura, ele era uma pessoa que se relacionava com Deus e não tinha acusação e não acusava ninguém. Ele olhava para a esposa dele, que era Eva, e era tudo perfeito. Porém, quando ele pecou, já entrou algumas características de um legalista. Primeiro ele se esconde de Deus, porque ele disse que teve medo de Deus. Então ele ficou com medo, ele ficou assustado, porque ele já começou a se auto-acusar. Ele era tão legalista que ele acusava a ele mesmo. E o legalista, ele é acusador, porque é uma característica do próprio diabo que induziu Adão ao erro, ao pecado. E logo depois, quando Deus se aproxima, que Deus vinha todo dia se encontrar com ele na viração do dia, às 6 horas da tarde, e quando Deus se aproxima, sabe que ele não está ali, mas propositalmente para que nós entendamos, Deus então chama: Adão, aonde você está? E Adão estava escondido, e de repente ele fala, estava escondido. Ele fala: por que você está escondido? Porque eu vi que nós estamos nus. Então ele já viu a nudez dele, a nudez da esposa, e já começou então um espírito crítico. Isso é uma característica de um legalista. Aí ele então depois ele fala para Deus, transferindo a culpa dele ter pecado. Mas eu pequei porque a mulher que tu me deste. Então, só para que nós iniciemos essa mensagem na introdução, entender que aqui fala de um legalista, um homem que era um doutor da lei. Um doutor da lei é um especialista em leis, em acusar os outros. Então, isto é uma pessoa legalista. E naquela época, a lei, quando o homem pecou, e Deus, ele logo, em Moisés, ele tratou de libertar o povo. Então ele ordenou algumas leis que nada mais é do que aquilo que o homem já estava fazendo debaixo do pecado. O homem estava apontando o erro dos outros. Adão já estava apontando, e as gerações que veio pós-Adão, eles já era uma geração que um matava o outro, muita contenda, muita briga, muita discórdia, coisa que não existia, não era para existir. Então isso já é uma característica de um legalista. E Deus, vendo um homem tão legalista, Deus falou: tá bom, vocês estão legalistas, então vocês vão ter que cumprir lei. Eu não me recordo exatamente da lei, mas são muitas as leis que são exatamente aquilo que o homem não tinha, e que Deus falou: olha, vocês querem saber o que fazer para agradar? Está aí, uma lei, 2 leis. Primeiro mandou os 10 mandamentos, depois seguramente mais de 200, eu acho que estão mais de 400 leis escritas
Deus no Velho Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, em Números, é descrito as leis, principalmente no livro de Levítico, as leis, as exigências de Deus. Você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer. Então Deus instituiu, é lei que vocês querem, então agora, então vocês vão estar debaixo da lei. E ficou escrito isso, as leis estão escritas na Bíblia e no Velho Testamento, e aqui, então, antes de Jesus inaugurar a época da graça, a época do perdão, a época do amor, e abandonar a época da acusação, então Jesus já estava ensinando o que era a graça. E aqui então chega um legalista, um religioso, porque normalmente o religioso era legalista. E interessante, né? Que ele quis provar, ele quis tentar provar a Deus, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Quando a gente fazia algo assim que irritava muito um irmão ou a minha mãe falava assim: ô moleque tentado, né? Ou então, deixa de ser atentado, moleque, né? Ou seja, o atentado é aquele que vive fazendo coisa que tira a paz dos outros. Esse é um atentado. Na realidade, ele é usado pelo tentador. É esse que era a expressão, né? Para poder provar as pessoas, para gerar dor, para gerar tristeza, gerar mágoa. Então, eu lembro, pois minha mãe me chamava de atentado, né? E eu era o que era menos chamado de atentado, porque tinha na galera toda lá, né? Quase igual a família do Jefferson, né? Não, a minha era bem maior, tinha 7, né? Mas era cheio de atentado, né? Então, eu quero dizer, tem muitos atentados do nosso lado. Sabe aquelas pessoas que são usadas para nos irritar e tirar a nossa paz e muitas vezes a nossa alegria? E minha mãe falava: deixa de ser tentado ou atentado. Diga para quem está do seu lado aí: deixa de ser tentado. Deixa de ser tentado. É aquele que tenta os outros. Na linguagem da minha mãe, né? Não sei se mais alguém usava essa expressão. Mas na realidade esse homem vem para poder tentar tirar a paz de Jesus e fazer de Jesus, que era alguém cheio do amor e por isso cheio de graça, cheio da graça. Ele amava os outros e sempre amou de graça, não por merecimento, de graça. Por isso que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, por causa da graça de Deus. É de graça, e Deus ama de graça. E Ele vem atrás, mas nós não vivemos o amor de Deus, porque nós sempre estamos andando, e Deus, a graça de Deus vem nos seguindo, e a gente nunca para falar: Senhor, eu quero desfrutar dessa graça. Eu resolvo parar e olhar para Ti, porque se eu olhar para Ti, para a Tua palavra, eu vou contemplar essa graça. E sabe, e nós queremos mudar muitos outros, mas nós estamos vivendo como legalistas e longe da graça, e nós não conseguimos nem mudar os outros, porque nós não mudamos a nós mesmos. Então, sabe, eu tenho meditado muito nessa graça, e aqui então, Jesus, ele é chamado por esse homem legalista, que vivia na lei, era um doutor, era um especialista da lei, né? E de repente Jesus começa a ensinar exatamente o contrário de tudo aquilo que ele queria. Ele faz uma pergunta, mas é muito interessante, né? O legalista, né? Ele mesmo responde a pergunta, ou seja, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida que o Senhor tem? Ele falou: olha, você sabe o que está escrito na lei. O que está escrito? Provavelmente, essa semana na célula, nós falamos, né, do amor, né? Amarás ao Senhor teu Deus, tá? Quando perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos, provavelmente esse tinha escutado aquela lição, né? E Jesus sabia disso. Tinha escutado aquele dia que nós estudamos na célula, provavelmente esse, aqui lá em Mateus nós estudamos, né? Aqui em Lucas é outra história. Chega o doutor da lei e pergunta, mas Jesus fala para ele: você sabe o que está escrito? O que está escrito? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Falou. Ele recitou: se você sabe, por que você perguntou? Mas aí, o Senhor Jesus, então fala para ele: dissesse bem, você sabe.
seu idiota, por que você perguntou? Sabe? Mas e vá e faça o mesmo. Pronto, você tem a vida eterna. Ame aos outros, ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo, e pronto, acabou. Aí, a palavra de Deus diz o seguinte, e querendo se justificar, gente, um acusador, um legalista, ele sempre está se justificando. Ele não é aquela pessoa de dizer, me perdoa, eu errei, Senhor, olha Deus, me ajude. Eu não tenho força para fazer isso, me ajuda. Não, ele não faz isso. Ele quer se justificar. Mas eu não sei nem quem é meu próximo. Eu não sei quem é o meu próximo. Realmente, viu? Tem gente que não tem nem próximo. É tão egoísta, é tão fechado, é tão crítico, é tão legalista, que não tem próximo. É ele, e o próximo é ele mesmo. Ele é próximo dele, ele só tem próximo quando ele olha no espelho. Então tem gente que é assim, e assim mesmo de vez em quando ainda critica ele mesmo, porque não tem mais ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa chata assim, de um legalista. Mas aqui, então, esse religioso, ele quis se justificar e faz uma pergunta, quem é meu próximo? Então, Jesus, ele conta uma parábola. Parábola é uma história ilustrativa para que nós possamos aprender algo. Porém, essa história ilustrativa, pelo menos, não sei para você, mas pelo menos para mim, é muito mais do que uma história ilustrativa. Para dizer a verdade, eu me identifico tanto com essa história. Porque eu me identifico tanto com este homem que foi ferido, que foi roubado nas suas forças, nos seus sentimentos, e ficou ali, não sei como é que alguém fica meio morto, né? É como o Eduardo, né? Fecha todos os seus olhos. Né? É porque pode fechar só um, né? Fecha um só, então não fechou todos, né? E esse aqui... e esse homem aqui, ele ficou quase morto, ele ficou meio morto, né? Então ele estava muito ruim, ou seja, era um vivo morto, era isso, né? Para dizer a verdade, eu me identifico tanto com este homem, porque, na realidade, um dia, Jesus... Ele me encontrou desta maneira, emocionalmente. Dentro de mim, eu era uma pessoa meia morta, eu era vivo fisicamente, mas eu não tinha alegria, eu não tinha uma vida no espírito, eu não tinha uma vida na alma. Né? Eu procurei num monte de lugar, sabe, e não encontrava razão. Então, eu estava meio morto, pessoa complexada, né? A gente vê esses adolescentes chegando, vimos as mulheres, que empolgação, vimos os homens chegando e contando testemunho, pedindo perdão, esbanjando vida. Esses encontraram a vida em 2 dias que pararam para ver a bondade de Deus e deixar ela alcançar e envolver a vida dele. Né? Então nós precisamos parar mais vezes para isso. Mas o que acontece? Eu me identifico muito porque um dia eu parei, eu que era um religioso, eu parei e alguém que me amava, ou alguém que por Jesus, representando a Jesus, que é o bom samaritano, e todos aqueles que vão por ele, muitos bons samaritanos, estão aí na célula, tentando mudar a história, gerar vida no coração de pessoas que nem admite que estão mortas. Então, eu encontrei um bom samaritano, alguém que veio pelo amor de Jesus e falar para mim que a minha história podia mudar, e aquela pessoa pela palavra foi me curando, foi me restaurando, e eu dando muitas vezes trabalho e voltando a ficar ferido, sabe, porque, sabe, esse ladrão, ele é o próprio diabo, sabe por quê? A palavra de Deus diz que existe um ladrão, João 10:10, que veio roubar.
ele veio matar, ele veio destruir, mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e nós precisamos permitir ser curados pelo bom samaritano, e Jesus aqui então, usando uma pessoa que o amava, veio e cuidou de mim. Oh gente, né? Por isso que eu tenho tanto prazer em cuidar de pessoas. Eu era uma pessoa completamente detonada emocionalmente. Era uma pessoa que a vida, ela judia muito da gente. E as pessoas desavisadas, pais que nos amam, mas eles não têm muito para dar no sentido espiritual, senão muitas vezes apenas uma religião, mas não há um relacionamento autêntico com Deus. Até eles mesmos não são curados. E nós enfrentamos muitas lutas e passamos por muitas decepções. Nós recebemos muitas ofensas e nós acabamos carregando isso e estamos ali feridos, e muitas vezes o que falta para nós é a gente cair, mas cair perto do Senhor Jesus, é dizer, eu estou aqui, faça comigo o que tu queres, Senhor, eu quero ser curado, eu quero mudar, mas nós temos essa dificuldade, nós achamos que sabemos como fazer para ser feliz, mas aqui, então, eu me identifico demais, eu fui curado, eu fui restaurado, sabe, e agora eu quero ser, eu era esse homem roubado, agora eu quero ser um bom samaritano. Eu decidi ser um bom samaritano, porque enquanto eu decidi ser um bom samaritano, não vai faltar o poder de Deus, curador na minha vida, não vai faltar o poder restaurador de Deus na minha vida, não que eu seja perfeito, não, mas eu sei o caminho da palavra de Deus. Quando eu erro, quando eu vejo que eu estou ferindo alguém, quando eu estou machucando alguém, eu falo, eu não estou nesse mundo para isso, eu estou nesse mundo não para ser usado pelo ladrão, para roubar alegria, roubar a paz das pessoas, eu estou nesse mundo para gerar cura, para ser um enviado de Jesus, para ser um bom samaritano. E eu quero dizer, todos que vocês que estão envolvidos com Deus, estão sendo preparados para serem um bom samaritano, aqueles que vão levar cura. Não adianta você olhar para o seu pai e sua mãe e falar, não, olha, eu tentei, mas meu pai é muito bruto, minha mãe não sei o que, não, você é aquele que está levando a unção, o poder, a presença, a graça, a glória de Deus para um lugar aonde estão precisando de cura e de restauração. Muitas vezes, do nosso lado, tem pessoas que estão gritando, às vezes ofendendo, falando palavrão, mas essas pessoas nada mais têm do que muitas feridas no interior delas. O que está faltando é uma vida de Deus. Então, aqui eu fui transformado. E aqui nessa história que Jesus, ele conta, que para mim é muito mais do que uma parábola, ele aí no verso 30, diz que por esse caminho descia um sacerdote, esse caminho, esse homem, primeiramente falando, verso 30 vai falar do homem ferido, ele saiu de Jerusalém, e ele ia para Jericó, e a palavra de Deus diz, ele descia. Gente, na palavra de Deus, o descer, nunca é muito bom, né? Quando eu falava, eu vou descer até a igreja, a Sandra sempre fala, não, para a igreja a gente nunca desce, a gente sempre sobe. Eu vou subir para a igreja. Eu falo, mas a gente mora no lugar mais alto. Não, a igreja está acima. Lá é o lugar de encontro com Deus, então ela está acima. Então ela sempre fala, eu vou subir para a igreja. Então até eu parei de olhar a geografia, né? E comecei a olhar num sentido espiritual. Vamos subir para a igreja então, vamos subir. Mas esse homem, ele descia, e a palavra de Deus diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi pego por ladrões que o espancaram e roubaram e levaram tudo e deixaram ele lá quase morto. E eu quero dizer, há um sentido físico, sim, 30 quilômetros separa Jerusalém de Jericó, e realmente é uma descida, porque na realidade Jerusalém está a mais de 700 metros do nível do mar, e Jericó está a 200 e poucos metros abaixo do nível do mar, né? Perto do Mar Morto, que está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é por isso que é descer. Agora, a figura espiritual disso é Jerusalém. Sabe o que quer dizer o nome Jerusalém? Lugar da paz.
é também o lugar de adoração. Então, veja, esse homem, olhando num sentido espiritual esse texto, ele saía do lugar da paz, do lugar da adoração, do lugar aonde Deus nos quer. Deus te quer na paz, Deus te quer adorando, Deus te quer na presença dele. Então, muitas vezes, nós saímos deste lugar, e aqui esse homem, então ele saía, ia para Jericó. Lógico, Jericó, fisicamente falando, é uma cidade até bonita, e na época já era conhecida como a cidade das palmeiras, mas Jerusalém é uma cidade, aliás, desculpe, Jericó é uma cidade que o significado bíblico dela é um lugar de maldição. É um lugar de maldição. Por quê? Porque quando o próprio pastor Eduardo ministrou esses dias sobre um só homem, e ele mostrou, né, que a história de Acã, que quando o povo de Deus passou o Jordão e foi entrar, o primeiro impedimento que tinha era Jericó, era uma cidade de inimigo, e ali então ele destruiu aquela cidade para passar, e Deus falou: olha, essa cidade é amaldiçoada, ela é anátema, tudo vai ser destruído, não pegue nada. Não pegue nada dali. Acã, escondido, pegou e trouxe maldição para o povo. Então, já era uma cidade amaldiçoada. E quando Josué, o líder do povo de Deus, dos guerreiros, ele destrói aquela cidade, todo mundo conhece, as 7 voltas, em volta da muralha, a muralha cai quando eles gritam, numa ação de Deus, e quando ele passa por aquela cidade, ele não só diz que aquela cidade era anátema, era amaldiçoada, mas diz: aquele que edificar esta cidade será amaldiçoado. Se alguém fizer isso, vai morrer o filho mais novo e o filho mais velho. E é muito interessante, porque quando você olha na palavra de Deus, Josué, essa história está em Josué, no capítulo 6, mas quando você chega lá em 1 Reis, né, na época de Acabe, que alguns anos ou várias gerações depois, em 1 Reis 16, 34, diz que um homem chamado Riel, ele reedificou Jericó, e diz que quando ele fez os fundamentos da cidade, morreu o seu primogênito, o filho mais velho morreu. E quando ele estava terminando, que ele assentou as portas, ou os portões, porque a cidade tinha muralha, ele assentou os portões da muralha, morreu o seu filho caçula. A maldição sempre esteve presente. Então, o significado aqui é espiritual e não físico, porque é uma cidade, eu quando estive lá em Israel não pudemos visitar, porque é uma cidade tomada ali pelos árabes, né, pelo povo muçulmano, e não que é proibido entrar, porque é tudo de Israel, então é Israel que manda, mas não é bom, né, muitas vezes entrar, que aquele povo é um povo meio hostil. Eles gostam da gente para ganhar dinheiro, aliás, todo o comércio é deles lá naquela região de Jerusalém. Mas, para vocês entenderem, então, o contexto, além, sabe, de nós olharmos para Jericó, pode ver nas histórias que se contam, sempre vai representar muralhas a serem derrubadas pelo povo de Deus avançar. Sempre. Sempre. Quando tem um impedimento, fala: olha, essa é a muralha que você tem que derrubar. Busca estratégias em Deus. Então, Jericó sempre vai representar isso. Também, Jericó representa um lugar de maldição, onde as pessoas têm que ser de lá resgatadas. Nós vamos lá sim, com a intenção de resgatar e não de desfrutar. Lugares que dá prazer, mas que muitos não é o nosso lugar. Dá prazer, mas não é o nosso lugar. Nós vamos com um objetivo. Raabe, a prostituta, ela foi resgatada nessa época. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. Ela ajudou o povo de Deus. E Deus falou: Raabe vai ser poupada. Tira ela de lá. Ela foi arrancada da cidade da maldição. O resto dela, a família dela foi tirada. O resto foi todo amaldiçoado, porque ela creu na palavra de Deus, que
que os espias que foram enviados lá do povo de Deus falaram para ela. E eu quero dizer, esse mesmo lugar onde foi tirado Raabe da maldição, é o mesmo lugar onde Jesus, ele por exemplo, tirou o cego de Jericó, o Bartimeu, o cego, sabe? Ele tirou e disse que aquele homem seguiu a Jesus, ele foi para fora, ele foi tirado. Foi lá que Jesus resgatou Zaqueu. Zaqueu era de Jericó, foi tirado de lá. Então, é um lugar amaldiçoado. Então, veja, é um lugar de resgatar pessoas. Então, vamos entender. Ele saía da presença de Deus, ele virava as costas para Deus e ele ia para um lugar de maldição. Eu não sei o que ele estava fazendo, porque é uma parábola e Jesus não conta nenhum detalhe. Se era um lugar de prazer, se era um lugar de ganhar dinheiro, eu sei que ele estava indo para lá. Agora, veja, esse homem, então, nessa caminhada, ele é pego, ele descia, a palavra de Deus diz que ele descia, e ele é pego por bandidos, e ele, então, fica ali sem nada, é roubado na sua casa, quase morto ele fica, e aí, então, esse alguém que caminhava em uma direção contrária à de Deus, à vontade de Deus, ele fica ali caído, mas ele podia dizer, graças a Deus que veio um sacerdote. Não quero denigrir a imagem da nossa turma, mas era um pastor. Ou um padre, né? Mas era um sacerdote. Né? E o sacerdote diz que ele descia também igualmente. Da mesma maneira ele estava descendo. E ele, quando vê aquele homem quase morto, a palavra diz, ele viu. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou, ele viu e ele passou de largo. Esse homem, talvez ele viesse de um serviço religioso lá em Jerusalém, porque os serviços oficiais religiosos eram feitos em Jerusalém. E tinha vários sacerdotes que moravam lá. Mas ele estava descendo. E ele, apesar de ter feito o serviço, ele não parou. Sabe por quê? Porque muitos sacerdotes, muitas pessoas que falam bonito da palavra, eles não têm vida. Ele não tinha como o samaritano, o vinho, a atadura. Ele não tinha o azeite, ele tinha só na igreja. No templo sempre não faltava isso. No templo não faltava o vinho e o azeite. E todo sacerdote usava isso no templo. Mas ele não tinha. E muitos sacerdotes são muito bons dentro da igreja. Mas fora, eu sempre contei a historinha do diácono que morreu, né? Como tem gente nova, morreu um homem, um diácono que... Dá risada. Ele trabalhava como ninguém da igreja, era uma bênção aquele homem lá dentro da igreja, né? E um dia ele morreu, né? E quando ele morreu, no velório dele, então está lá o pastor falando, aqui está o irmão Zé Bonifácio, diácono de excelência, homem fiel, homem dedicado a Deus, trabalha, que amor tinha esse homem. Ele está nos braços do Pai, um pai de família exemplar, um esposo dedicado. A viúva que estava do lado, pegou o filho, olhou, falou, filho, dá uma olhadinha lá no caixão, vê se é seu pai mesmo que está lá. Sabe? Porque às vezes quando morre todo mundo é bom. Então, veja, às vezes na igreja, ali, a pessoa é uma bênção, é um homem de Deus, mas em casa é um homem do capeta. Muda. Então, veja, e aqui o sacerdote, então, ele passa, sabe por quê? Porque era um legalista, o sacerdote conhecia a lei, e talvez ele falou assim, quem mandou ele merece. Ele virou as costas para Deus, e agora ele caiu, ele está em pecado, ele está descendo, e ele merece. Eu não vou sujar as minhas mãos numa pessoa que está recebendo a recompensa que mereceu. Já viu isso? Já viu essa afirmação? Ele mereceu, ela mereceu. Sabe, gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse homem era uma bênção na igreja, mas
para alguém que precisava, ele não era. E daí, logo depois, a palavra de Deus diz que igualmente o sacerdote descia, um levita, sabe, também descia, a palavra de Deus, também descia um levita. Sabe, amados, levita, para quem não sabe, Levi era uma das 12 tribos de Israel. E a tribo de Levi, ela foi chamada para servir exclusivamente na obra de Deus. Ela não trabalhava fora. O serviço dela era servir. Aqui a gente chama de levitas, os diáconos, os músicos, chamamos de levitas. Levita, amém? Oh, glória! Oh, é um estouro os levitas daqui. Então, o levita, ele foi chamado para o uso, para servir ao próximo. Olha que interessante. E o levita desce por aquele mesmo lugar, e ele olha. Lá na igreja também era uma bênção, como o sacerdote, mas queria saber daquele que estava morrendo lá. Sabe, o levita aqui, eu não gosto desse negócio de célula. Muito trabalho. Aqui na igreja um levita serve. Uau, que unção! Olha, aquele baterista, que bênção! Ele não só espanca a bateria, mas ele espanca o capeta. Espanca e espanta o capeta. Oh, isso aí! Oh, você merece! Cezinho é um homem de Deus. Tem célula, cuida dos feridos, sabe? Então, sabe, amados, às vezes as pessoas pensam que é só religiosidade e que é só uma estratégia para encher a igreja. Sabe, encher a igreja, sinceramente, é trabalho para nós. Trabalho para sacerdote que dá vida pelo rebanho, que se importa em curar as feridas dos outros. Nós só queremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e queremos que todos cumpram com a palavra de Deus. Ninguém foi chamado para ficar cantando e tocando instrumento só. O nosso chamado é cuidar de vidas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você ministra para ver pessoas curadas, se você se importa com os feridos, você não só toca, porque nós não somos pastores só dentro da igreja, nós não estamos aqui só para pregar. Se os pastores estivessem aqui só para pregar, primeiramente eles não teriam sido pastores. Se eles não cuidam de sua família, se eles não cuidam de pessoas necessitadas, se eles não são referência para o rebanho, nós não nos atreveríamos a subir nesse altar para poder pregar a palavra de Deus. E nós esperamos isso de todo sacerdote e de todo levita. Todo levita. Então, é isso. Não estou dando dura não, viu? Estou cheio do amor de Deus. Mas, amados, um samaritano, interessante que o samaritano não descia por aquele caminho. Não fala descia. Um samaritano que viajava pelo seu caminho. Eu estava olhando, eu falei, mas o que tem que ver Jericó com a Samaria? Na realidade, a região de Samaria no mapa, ela pega desde o Jordão até o Mediterrâneo, né? O mar lá, o oceano, né? Ela pega desde o Mediterrâneo até lá no Rio Jordão, e é muito próxima a Jericó, né? Interessante. Então, dependendo a região de Samaria, ele tinha que passar por ali. Então, um samaritano, para que vocês entendam qual é o contexto, por que a Bíblia fala samaritano, e tem tanta coisa aí, até o hospital, muitos hospitais, o bom samaritano, por aí, todo mundo conhece esse termo, por isso que eu estou falando. O samaritano era da região de Samaria, e Samaria era uma região discriminada no povo judeu. Era um povo judeu, mas era uma descendência mista com estrangeiros, porque por volta do ano 700 antes de Cristo, a região de Samaria, ela foi ali dominada por povos, por outras nações, e traziam colonos, né? Igual aqui para o Brasil, vieram os colonos portugueses, e vieram tantas, ali nesta região, então foi colonizada, o trabalho foi desenvolvido por estrangeiros,
aqui o povo judeu, ele chama de gentios todos os estrangeiros, e principalmente na lei, não podia haver mistura. Um judeu não podia casar com uma mulher de outra nação, uma judia não podia casar com homens de outra nação, mas isso naquela região foi inevitável, e as famílias se desenvolveram assim, e então, sempre a região de Samaria na Bíblia, que você vai ler, vai ser uma região discriminada. E aqui, então, fala justamente de um samaritano, alguém discriminado, alguém sem uma qualificação eclesiástica, alguém sem um título religioso, alguém, sabe, eram adoradores de Deus, mas não pelo povo judeu, e ficou registrado na Bíblia a atitude desse homem. Ele passava por ali, e quando ele passava por ali, diz a palavra, que ele então notou, esse samaritano, esse todo discriminado, ele viu o ferido, e ele se aproximou dele, para poder cuidar daquele homem. E interessante que este homem, ele tem que ser referência para nós. É isso que Deus quer. Nós, inspirados por Deus, imitando o Senhor Jesus e indo por Ele, temos que olhar para este samaritano. E este samaritano, escuta o que eu estou falando, este samaritano, ele usa os seus recursos, tanto espirituais como recursos naturais, para ajudar e salvar aquele homem quase morto. Olha, amados, muitos falam que igreja só tem ladrão, pastores são ladrões. Graças a Deus, que Deus deu testemunhos para nós, antes de nós assumirmos o ministério e começarmos esse ministério, antes de que eu soubesse que eu seria um pastor, Deus pediu tudo o que eu tinha. Deus pediu as minhas empresas, Deus pediu a minha casa no condomínio. Eu tive que abrir mão de tudo, lógico, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, a Samira e o André. Nós tivemos que conversar e falar: olha, Deus pediu tudo, o que eu faço? Eles simplesmente falaram: pai, se Deus pediu, dá. A minha esposa falou: por que você não deu ainda, se Ele pediu? Eu falei: não, porque eu quero ouvir a sua voz. Quero ouvir sua opinião, porque não é nada meu. Tudo que eu tenho pertence à minha família. Eu não tenho direito de entregar assim. E eu podia entregar, doar a minha casa dos sonhos, e fui pagar aluguel. Paguei aluguel por quase 25 anos. Por 25 anos eu paguei aluguel. E não me arrependo, porque Deus não permitiu que me faltasse nada. Eu não tinha e não tenho tudo que eu queria e quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, e hoje muito mais, porque Deus é fiel para suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entreguei. Eu lembro que quando eu entreguei minha empresa, que eu tinha na época a retirada lá há 20 e tantos anos atrás, quando eu entreguei, que Deus pediu para mim, para eu ser um líder, um pastor. Eu entreguei a empresa, e eu ganhava na época 5 mil aproximadamente, a minha retirada, fora a casa que eu estava terminando de construir. E eu vim ganhar R$1.000 por mês só. E eu lembro da irmã Tereza, que ia passar roupa na minha casa no ano de 96 e levava a cesta básica para mim. E eu todo feliz da vida com a minha família, recebendo com tanta alegria, porque Deus cuidava da gente. E sempre cuidou. E Deus, Ele dá o melhor. Hoje, quando eu viajo para outro país, eu não tenho nenhum peso na consciência. Quando eu consigo ir para a Europa, como eu testemunhei hoje, até hoje eu não ganho o salário que eu ganhava ou ganharia. Mas eu quero dizer, eu tenho muito mais do que eu teria. Eu tenho vida em abundância, eu tenho amor de Deus, eu tenho alegria, eu tenho prazer de viver, porque eu tenho um Deus que está acima de tudo, de todas as coisas. Saiba disso, Deus é fiel.
Hoje, quando eu contava que Deus me deu tudo, né? O máximo, quando eu era jovem, adolescente, andava, principalmente na adolescência, era com a carrocinha do meu pai, que ele trabalhava e fazia carreto para sustentar aquele monte de morro de fome lá em casa. Fazia carreto com a carrocinha dele. Eu jamais sonharia em viajar para outro país. Mas Deus, é um Deus quando vem, Ele vem mudando a nossa história. Ele vem gerando sonhos. E nós, com o passar do tempo, nós não ganhamos tanto dinheiro assim, nem ficamos ricos. Mas nós começamos a desfrutar do melhor dessa terra. Por isso, pela graça de Deus, eu viajei. E se os filhos falarem, é pela graça de Deus mesmo. Mas já fui para tantos lugares para a glória e honra do nome de Jesus. Mas esse samaritano, ele usa os seus recursos, ele cuida daquele homem. E eu vejo aqui 3 recursos dele, que ele tinha, e que Deus dá para aqueles que vivem pela graça, que tem misericórdia, que não fica acusando os outros. Sabe, já é bom dentro de casa, não olha para a mulher, olhando, você não merece, eu não faço porque você não merece. Não, não é a mulher que fala para o marido, você não merece, não, mas graça, não lei. Deus deu a vida dele, Jesus deu a vida dele por nós, quando nós éramos pecadores, não merecíamos coisa alguma. Então, veja, e Deus, para quem usa de graça, esse samaritano não queria fama, nem nome, nem título, nada na história tem. E aqui a gente vê 3 recursos que eram físicos, mas que têm significado espiritual na Bíblia. Ele fala, ele aproxima daquele homem e ele ata as feridas, depois ele coloca azeite e depois ele coloca vinho. Essas 3 coisas, mano. Eu quero dizer, a atadura e o vinho, tudo bem, na Bíblia ainda tem algum significado medicinal. Né? O vinho nem tanto, só para dor de estômago, mas para ferida. Não, agora, o azeite não tem na Bíblia nenhum significado medicinal, nenhum. Você pode olhar a Bíblia, você vai ver isso. Não tem. Então, eu vejo o lado espiritual. Por quê? Primeiro, este homem, ele atava as feridas, ele tinha a atadura. Você sabe qual que é a atadura? É o amor de Deus, o amor. Sabe, Colossenses 3,14, ali fala que chama o amor do vínculo, a atadura, a ligação da perfeição. Na versão do Giovanni, né, que eu nunca achei, é o elo perfeito. O elo perfeito, a ligadura, a atadura. Você sabe que uma pessoa ferida está precisando de amor. Por isso que eu vejo pessoas feridas emocionalmente e nós querendo exigir de alguém que já está quase morto, meio morto. E você fica exigindo, deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. Para, pecador. Pega os pecadores, dá um tratinho nele, prepara ele, manda para o encontro. Lá Deus faz o resto, invista. Então, eu vejo que esse homem, ele tinha amor, compaixão, ele era impulsionado. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, ele nos empurra, ele nos impulsiona. É um poder, sabe? Essas pessoas saíram do encontro, esses adolescentes e os que foram trabalhar, e as mulheres que vieram semana passada, e homens que vieram na semana retrasada, vieram com essa unção que nós buscamos, esse amor, esse vínculo da perfeição, essa atadura, essa ligadura. Veja, muitas pessoas morrendo emocionalmente do nosso lado. Pessoas, você olha, você vê feridas sangrando. E muitas vezes ainda pessoas ofendendo, porque tocam na ferida e dói e ela grita. Ah, seu bruto! Seu cavalo! Não vê a ferida. Sabe? Falta sensibilidade.
Não falta legalismo, mas falta sensibilidade. Não falta acusadores, não falta ladrões, salteadores, não faltam, mas faltam pessoas que têm atadura. E eu quero dizer, Deus tem derramado o seu amor em nós. Sabe para quê? Para nós derramarmos sobre os feridos e atarmos as feridas que está sangrando, que está doendo, e as pessoas nem sabem o que é. Eu lembro-me quando me cheguei a Deus, cheio de ferida, tímido ao extremo, medroso. Deus foi curando, eu fui experimentando o amor, e essas feridas foi fechando, foi sendo curadas, foi sendo restauradas, e quando eu me vi, eu já era um marido, um pai de família, ainda aprendendo muito, mas já com uma família estabelecida, e aquilo, eu fui aprendendo da graça, da misericórdia de Deus, e eu falei, Deus, eu fui esse homem que o Senhor curou. Agora eu quero ser usado como um bom samaritano. E hoje aqui está cheio de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes que são bons samaritanos e que estão indo levar cura aos feridos. Eu vou correr aqui porque senão eu não posso terminar orando, que nem a semana passada que eu tomei muito tempo. A primeira é a atadura, a segunda é azeite, e azeite de Deus, sabe, é a capacitação para fazermos aquilo que normalmente nós não fazemos. Sempre o azeite, o óleo na Bíblia, ele tem a conotação de um poder capacitador de Deus, de um poder consagrador. O óleo na Bíblia, ele tem o azeite, ele tem algumas conotações, ele é aquele que traz luz, ele é aquele que ilumina. É o óleo, é o azeite que sustenta a luz. O óleo, o azeite, é aquele que cura as pessoas. A palavra de Deus diz assim: há feridos, há doentes entre vós. Chame os líderes da igreja e unja essas pessoas com óleo. Unja. Então, o óleo, o azeite, ele cura a pessoa. O azeite, ele liberta as pessoas das acusações do pecado. Se tiver cometido o pecado, lhes serão perdoados. Então, eu quero dizer, Deus está derramando dessa unção capacitadora para as nossas vidas, que traz paz, que traz perdão, sabe, e que nos dá autoridade. Nós precisamos de uma autoridade espiritual, autoridade não para dar ordem para os outros, mas autoridade para governarmos a nós mesmos, para que nós tenhamos autoridade com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com as nossas reações, para que a gente não faça tudo aquilo que a gente quer fazer. Sabe o que esses adolescentes receberam? Unção de autoridade, autoridade contra o seu pai, com você mesmo, com o seu corpo, com as suas reações, com as suas ações, em nome do Senhor Jesus, para que vocês sejam referência e leve a cura a muitas. Vinho, na Bíblia, ele tem uma conotação de uma alegria sobrenatural, uma alegria que está acima da circunstância. É isso que o vinho, ele traz, e o vinho também, ele tem uma conotação da vida de Deus em nós, a vida de Deus derramada por nós. Então, sabe, nós precisamos nos encher, sabe, da vida de Jesus na ceia do Senhor. O vinho, ele tem a conotação do sangue, que é a vida do Senhor Jesus derramada por nós. Então eu quero saber, quero que vocês saibam que a alegria está disponível para nós, sabe, na presença de Deus. Invista tempo, sabe, eu ver a alegria dos adolescentes, meu Deus, quem tem alegria faz barulho, né? Quando eu começo a ver a igreja muito borocochô, sabe, você olha assim, chega no final, dá um glória a Jesus, glória a Jesus, sabe? Parece que está de máscara ainda, né? Quando está de máscara não dá para falar direito. Um desânimo, uma falta de vida no seu interior. Por isso que o menino lá, quando eu estava lá pulando para lá e para cá, e eu falei, eu vou fazer 66 anos daqui 2 meses. Ele falou, nossa, achei que você tinha uns 40. Oh, glória! Eu sei que ele foi generoso, mas
Deus vai ser generoso com você e vai arrumar um monte de pessoa generosa também para te abençoar e falar que você está bonito. Você é bonito, glórias a Deus. Então, sabe, amados, nós precisamos de entender o que Deus derramou. Então, aqui 3 unções, coisas naturais, 3 coisas naturais, recursos naturais com conotação espiritual e que Deus tem dado a todos nós. E 3 recursos, aqui eu vou só falar rápido, 3 recursos com significado natural. Esse homem, nós lemos isso nessa palavra, ele usou o seu meio de transporte, sua cavalgadura, o seu animal. Este homem usou o seu meio de transporte para poder socorrer aquela pessoa necessitada. Uma vez eu vi uma pessoa na estrada, à noite, atropelada, e os carros passavam todos direto. E eu vinha de longe, ali em Jaguariúna, desse dono, eu vi de longe o acidente, mas ninguém parava. E a pessoa lá caída, dava sinal. Estava escuro, todo mundo com medo, passava direto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar direto? Já vim encostando o carro. E parei. E a pessoa gritando socorro, toda ensanguentada, tinha sido atropelada na estrada. Eu peguei aquela pessoa toda ensanguentada, enfiei dentro do meu carro. E levei até o hospital. E depois ainda quase me comprometi, porque ela estava atordoada e falou que o carro que atropelou ela era um carro branco, e o meu carro era um carro branco, né? Gravou na cabeça dela o meu carro. Mas aí o policial foi, olhou, não viu marca nenhuma. Mas eu quero dizer, sujou o carro, deu um trabalho para limpar. Tirar sangue não é fácil, só bandido que tira. A gente dá um trabalho, tira para tirar os vestígios de quem ele matou. Mas dá um trabalho. Mas eu quero dizer, esse homem usou o seu meio de transporte que tinha na época, que era uma égua modelo novo. Usou seu dinheiro para pagar a hospedagem. Ele pagou com o dinheiro dele. Gente, olha que Jesus está contando para nós. E depois, a palavra de Deus também vai falar que ele usou o tempo dele, o esforço. Ele passou a noite ali naquela hospedaria com aquele homem e disse que no dia seguinte ele foi e ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Sabe o que eu vejo? A Giovana não está aqui. Eduardo, eu vejo célula. Você começa a cuidar das pessoas, volta lá. E muitas pessoas viram as costas para você e acham que você está fazendo algo para pegar dinheiro dela. Nós nunca pedimos nada. Gasta, né? Gastamos com gasolina, gastamos com coxinha, com que suco, tubaína. Vamos, pega cada quebrada. E as pessoas que desistem, não somos nós. Um samaritano, um representante, uma representante de Jesus não desiste. E aqui, esse homem, ele se comprometeu, eu vou voltar, eu tenho compromisso, e eu vou pagar. Se ele precisar de mais alguma coisa, pode comprar, eu pago. E eu vou voltar para cuidar dele. Queridos, esse é o bom samaritano. O próximo, quero encerrar, o próximo é todo aquele, sabe quem é o próximo? É todo aquele que Deus mostra para você, que está ferido, e precisa do poder e da vida de Deus, e que nós, de alguma maneira, temos a disposição para nos aproximar dele. Ai, mas eu tenho medo. Ai, mas eu tenho vergonha. Amados, se você não correr risco nessa vida, você nunca vai ver a glória de Deus. Então veja, nós precisamos nos aproximar desses feridos para abençoar e derramar o poder de Deus sobre ele. Então, se não temos próximo, é porque não amamos a Deus. Se você não está ajudando alguém a ser curado, é porque você não tem o amor de Deus. Quem que você está abençoando e levando cura? Quem? Não tem ninguém.
Talvez ou você precisa de cura, você é um desses que está caído, porque o ladrão, que é o diabo, tem usado a vida para te ferir emocionalmente. Você está cheio de medo, cheio de mágoa, ressentimento, cheio de decepções, pessoas que você acreditou tanto e decidiu confiar nela, a sua vida, tem te decepcionado, ao invés de trazer cura, te traz ferida. Não, já não basta tantas perdas que nós temos nesse mundo. Mas eu quero dizer, se você se preocupa com os outros, não importa as perdas, Deus, Ele está te confortando, Ele está te consolando. Eu vejo o Douglas, a Fernanda ali sentadinho, a Elza, o Felipe, não sei se tem mais alguém da família, perdeu uma pessoa querida, sepultou na quarta-feira. O Douglas sepultou a sua mãe, de 56 anos de idade, a Rosângela. E também, no mesmo dia, o vozinho da Fernanda, os avós do Felipe, o sogro da Elza, amiga da Elza, Rosângela, pessoas queridas. Mas eles estão aqui na casa do Senhor. O Felipe estava lá, no encontro, eu vi ele desesperado lá, no enterro da avó querida, pessoa muito amada. E sabe, amados, eles sepultaram na quarta-feira, morreram os dois, né? Um morreu às 6, outro mais ou menos às 9 horas da noite, a outra. Sepultamos na quarta, e na quinta eles estavam aqui no culto, buscando a Deus, se fortalecendo em Deus, agradecendo a Deus, não pela morte, mas pela vida de pessoas amadas, e por Deus dar o conforto para eles. Sabe, vamos amar esse Deus. Se você não ama Deus, você não tem essa unção de amor, você não tem atadura, você não tem o azeite, o poder, você não tem alegria. Nesse mundo nós temos lutas e aflições. Corra para os braços de Deus, Ele é bom. Pare de correr para outros lugares. Dê uma parada, como vocês fizeram hoje, talvez por um compromisso com um adolescente, mas pararam para ver a bondade de Deus. Deixe ela te alcançar. Ela está sempre disponível, mas nós nem sempre estamos, porque temos religião, somos legalistas. O amor de Deus nos afasta do legalismo e nos enche da graça, gerando atitude que vai abençoar aqueles que necessitam, mesmo que a pessoa não responda, nem sabe disso. Você ouviu, você aprendeu o que é legalismo, fruto do pecado, o que é graça, fruto do amor de Deus, do amor de Jesus. Agora você decide se você quer continuar vivendo no legalismo, ou se você quer ficar, se você quer viver pela graça de Deus. Eu escolhi viver pela graça e curar as pessoas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar com vocês, enquanto eles ministram um cântico de inspiração. Olhe para a bondade de Deus, decida ser alguém perdoadora, decida ser alguém amorosa, decida não mais ser vingativo, decida não pagar o mal com o mal, decida amar. Oh Deus, tua graça nunca falha. A graça de Deus está disponível. Ele te ama, Ele quer te envolver com este amor, Ele quer curar suas feridas. Quando me levanto,